Olá, hoje vamos falar sobre a nota síntese. Ou subimos ou descemos, estamos sobre o tempo. Chegamos ao momento que o mestre Samael falava, que é a colheita. Os próximos 20 ou 30 anos são os passos finais que a humanidade vai passar. E nada mais oportuno que agora nós trabalhemos com cada vez mais afinco. O que é a nota síntese? O mestre Samael fala que tudo se processa dentro da escala musical, tudo se processa por notas. O próprio conhecimento entregue ao longo da história se processou por oitavas, pelas notas musicais. Hoje, com todo o ensinamento que o mestre Samael Ihobolu deixou, nós chegamos a uma síntese desse conhecimento, a uma síntese do que é mais prático. Por isso que a gente fala que isto é a nota síntese. Já existe uma compreensão suficiente do ensinamento para que seja levada à prática e que nós possamos obter os resultados. Como fala o mestre Samael, de nada adianta nós estarmos há 20, 30, 40 anos no ensinamento e não termos nenhuma experiência interna, não ter um contato interno com o Elohim, cara a cara, com uma hierarquia. Nós precisamos transpassar esse limiar, nos tornar práticos 100%. E esta prática, ela vem através de sabermos trabalhar sobre o que é correto. Nós temos que ter essa compreensão se estamos trabalhando de forma correta, se estamos trabalhando acertadamente no ensinamento. Porque quando estamos trabalhando de forma acertada, os resultados vêm porque vêm. Então a nota síntese, ela ensina a nós trabalharmos com o que é mais importante, com aquilo que é mais prático. E vamos começar falando das obras, porque o mestre Samael, no Congresso de Guadalajara, como nós falamos em outros temas, ele deixou as 5 obras básicas para a humanidade, que foram quase que os últimos livros que ele escreveu, que já era uma síntese do conhecimento que ele havia passado. Mas a síntese dessa síntese, nós recomendamos o livro Tratado de Psicologia Revolucionária, porque ele é um livro totalmente que fala do aspecto psicológico da nossa psique, dos nossos defeitos, e ele nos ensina a viver o aqui e agora. E essa questão do tempo, aprender a trabalhar sobre o tempo, viver de momento a momento, ela é fundamental, para que a gente possa dar a oitava, para que possa dar a nota aos mestres. Então esse livro, ele deve ser tragado, como o mestre ensinava, a gente tem que tragar uma obra, não ler algo rapidamente e sem absorver, ou ler muita coisa, ficar lendo demais, ficar lendo as experiências do mestre. Melhor que nós mesmos possamos buscar as nossas experiências. Mas a gente pode traçar uma disciplina sobre esse livro, que é ler por parágrafos. Ou melhor, podemos selecionar, através já desde a introdução, do início, e os capítulos iniciais, selecionar 3 a 4 parágrafos. Estudar 3 a 4 parágrafos por vez. E íamos trabalhando dessa forma. A cada 3 a 4 parágrafos, passamos algum dia refletindo sobre esses parágrafos, vivendo este momento a momento, e assim podemos ir avançando. Podemos fazer isso de forma semanal, ou até, quem sabe, trocar de parágrafos a 3, 4 dias. O tempo aí, o importante é que a gente consiga ser prático. Não adianta fazer isso de uma forma teórica, não. A gente precisa ler esses parágrafos, devemos até anotá-los, e no dia a dia ir refletindo sobre eles e buscando ter essa vivência prática. Outra obra que a gente pode falar que é uma síntese das obras dos mestres, no caso já o mestre Ihobolu, é o livro Águia Rebelde. Porque ali o mestre Ihobolu, ele explicou todas as principais práticas que o estudante deve trabalhar. Ele detalhou todas essas práticas. Então ela é considerada uma síntese. De todos os livros do mestre Ihobolu que ele tem, até a questão do livro Hercólogos que ele deixou para a humanidade, o livro Águia Rebelde, ele é um livro guia. A gente pode dizer que o livro Tratado de Psicologia é o chamado livro mestre. É um livro de cabeceira. E
Águia Rebelde é o livro guia, porque ali ele esmiuça totalmente como nós devemos trabalhar nas práticas. Então as principais práticas estão ali. E quais são as principais práticas que a nota síntese ensina? Nós vamos destacar 3, porque já no livro Hercólogos, e quando foi passada a tarefa aos estudantes, na época do Mestre Abolu, antes do encerramento da nova ordem, ele já realçou a necessidade da morte psicológica, para que a gente libere essa essência, e o desdobramento astral. E vamos sempre trabalhar essas duas coisas. Nada de trabalhar a morte e deixar o desdobramento de lado, ou trabalhar o desdobramento e não morrer. Não, isso anda junto. Para o estudante que quer avançar no caminho da iniciação, ele tem que estar morrendo de instante a instante e se esmerando por desdobrar em astral. Porque aí ele recebe conhecimento tanto para trabalhar sobre os defeitos, como para a sua própria iniciação. E complementar essas duas práticas, nós vamos também deixar a meditação. O Mestre Abolu explorou bastante esse aspecto da meditação, porque a esta essência livre que nós liberamos dos defeitos, nós precisamos dar consciência a ela. E o que vai fazer isso, o que vai dar essa possibilidade é a prática da meditação, de atingirmos esse vazio da mente, de deixarmos a mente em branco. Então aqui está a prática da meditação. Observe que para essas 3 práticas existem as técnicas, que são usadas no dia a dia. Para a morte em marcha temos a recordação de si, que é recordar de nós mesmos, do nosso real ser, e a autoobservação psicológica. Porque sem essas duas coisas não vai haver a petição Mãe Divina para a morte em marcha. E para a prática de desdobramento e meditação, aí temos o relaxamento, devemos aprender a estar relaxados, isso já durante o dia. A gente deve ter uma postura de procurar estar mais relaxados, porque isso nos torna mais receptivos à parte superior. E na hora da prática também, aprender a relaxar e aprender a se concentrar. Vejo que é uma técnica que se usa tanto na hora da prática, como no dia a dia nós devemos aprender a estar concentrados no que estamos fazendo. Então essas técnicas elas andam junto com a prática. Outro aspecto importante da nota síntese é a questão do domínio da mente. Porque a nossa mente, à medida que a humanidade vai se acelerando, os problemas vão ocorrendo, essa questão da globalização, do mundo virtual, da internet, a mente ela tende a ficar acelerada. E para que a gente aprenda a se concentrar, a trabalhar sobre si, a gente precisa ter esse domínio da mente. A gente precisa ter essa mente em nossas mãos. Isso também é um exercício. A gente precisa desenvolver disciplinas, disciplinas com horários para fazer as coisas, a questão da agenda, a disciplina com horários em relação à própria mídia. Isso a gente explorou em outros temas, a gente está repassando para vocês verem a importância dessas questões. Então a gente tem que ter horários para acessar mídias, para nos disciplinar, para não perder esse time da hora de fazer a prática, de estar concentrado. Então tudo é disciplina e tudo vai nos levando a um equilíbrio. E em relação ainda ao domínio da mente, a gente também precisa trabalhar as emoções negativas. A humanidade está evoluindo. Nós temos eus que também estão em processo evolutivo. Eles querem que a gente evolua. E a nossa essência quer que a gente se revolucione. Então isso é uma guerra dentro de si. Então a gente precisa ser seletivo nas emoções, naquilo que a gente recebe, naquilo que a gente lê, naquilo que a gente olha, porque essas emoções vão ter tudo a ver com a prática, tudo a ver com os resultados que a gente vai buscar. Se a gente desenvolve emoções positivas, é lógico que a gente vai colher resultados positivos com o desdobramento, com a meditação. E para eliminar os defeitos, a gente precisa trabalhar sobre as emoções negativas. Então tudo vai andando junto, tudo está entrelaçado. Então a gente tem que aprender a não se identificar com nada. Tá aí agora, a gente está vivendo esse aspecto da pandemia, que se arrastou praticamente o ano todo. Daqui a pouco pode vir as explosões atômicas, outras doenças,
Então a humanidade vai tendo problemas, nós vamos ter que passar por problemas. Nós temos que aprender, é como que estivéssemos navegando um barco. Em épocas de calmaria, muito bem, vamos nos esmerar mais nas práticas, colher os resultados. Em época que esse barco balança, a gente tem que aprender a segurar esse timão, né? O timão deve estar bem firme. E para esse timão estar bem firme, a nossa essência, ela precisa estar ativa. A gente não pode estar identificado com as coisas do dia a dia. A gente não pode colocar a nossa essência, a hipnotizar ela com algo, né? Com uma questão aí, um compromisso social, com uma coisa que a gente deseja adquirir, com as coisas que nos oferecem. A gente precisa aprender a não se identificar com essas coisas. É claro, a gente tem necessidade de se utilizar certas coisas, até para o nosso próprio dia a dia, para o nosso sustento. Nós precisamos nos vestir, nós temos que morar num lar confortável, a gente precisa ter certas coisas. Mas não nos identificar com essas coisas, não nos identificar com a humanidade, com as opiniões das pessoas, com as discussões. Assim a gente vai buscando um equilíbrio. E esse equilíbrio é fundamental para que a gente possa trabalhar com a nossa síntese. E já que a gente realçou essas questões da prática, né? A gente falou da morte, o desdobramento e a meditação, como 3 práticas principais, aonde fica a questão do arcano e da castidade. O arcano e a castidade, eles vão surgindo do próprio trabalho sobre si mesmo, né? Porque para o arcano e para sermos castos, a gente precisa ter equilíbrio dos centros. E esse equilíbrio dos centros vem desse trabalho diário, né? A gente precisa trabalhar concentrado, saber alternar os centros, aprender a estar relaxados. Então isso, derivando desse equilíbrio, à medida que a gente também trabalha sobre a morte dos defeitos, a gente consegue ser casto, trabalhar com a castidade, despertar o Kundalini, né? O próprio solteiro, ele aprende a ser casto. Assim como o casado, o solteiro também deve ser casto. Assim como também somos castos, vai nascendo o terceiro fator de revolução da consciência, que é o sacrifício pela humanidade. Esse fator também necessita de um trabalho, de um esforço. À medida que a gente vai se esforçando, trabalhando sobre si, nasce o amor pelo próximo. Então, de alguma forma, a gente vai vendo uma maneira de ajudar aquele que nos cerca. Logicamente, a gente está muito voltado hoje no que a gente faz. O próprio trabalho que vocês podem ver no grupo, ele está voltado aos antigos, porque os antigos, eles precisam dar essa nota, eles precisam se levantar, né? A Samael e o seu exército esse exército precisa se movimentar, e nós podemos nos habilitar a esse trabalho, basta querermos. Então a gente tem que nos motivar, trabalhar, fazer o super esforço. Nada vem sem esforço. É do super esforço que vai nascendo a prática e o resultado da prática. Então vem o sacrifício, ele vai nascendo, esse amor vai se desenvolvendo. Com a nota síntese também vem essa necessidade de trabalho, às vezes em grupos, né? Por que hoje se tem grupos, né? Nós temos grupos no Face, existem grupos no Telegram, né? Por que há necessidade desses grupos? Porque já não há, desde que o mestre Rabolu desencarnou, ele extinguiu a questão do grupo físico, a questão do agrupamento físico. Os grupos se reuniam, fazer práticas, conferências. Hoje, unicamente, o que se faz é um apoio, um estímulo, e dentro de um grupo se cria uma força, para que se possa trabalhar dentro de uma ordem, que é esta questão da nota síntese, né? Que a gente saiba priorizar as práticas corretamente e fazê-las corretamente. Vejo que com essa questão da pandemia, muita coisa se virtualizou, né? São reuniões que existem online, o próprio trabalho, assembleias, né? Muita coisa agora é virtual, né? As lives. Então, essa questão virtual, ela se adequa bem à nossa época, porque a gente precisa estar trabalhando sobre si de forma individual. Nós temos que ser estudantes gnósticos para nós mesmos, não para mostrar aos outros que somos, né? Que somos bom, assim, assado, não.
A gente precisa ser estudantes gnósticos para que a gente possa colher resultados a si próprios. Então é uma necessidade, essa questão virtual, esse contato às vezes é uma necessidade dos irmãos se conversarem, trocarem experiências, passarem apoio, força um ao outro. Então dessa forma a gente vai trabalhando, né? Nós, como eu disse, a gente está na época de ter resultados, de ter experiências internas, e a gente precisa ter essas experiências, porque isso vai nos dando alimento para cada vez mais ir avançando no trabalho. De 1000 que me buscam, um me encontra. De 1000 que me encontram, um me segue. De 1000 que me seguem, um é meu. Gnose para poucos. Faça a nota síntese ressoar dentro de si mesmo. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25, 13. Estamos no Facebook, site, blog e Telegram. Paz inverencial.